Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília, do dia 5 de agosto de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês aí dos nossos estúdios do Rio de Janeiro ao vivo, ele, o único e inigualável, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor poderá ocorrer ao longo do nosso dia de hoje e assim caminhar rumo àquela trilha da liberdade financeira que todos nós desejamos, beleza? Curte comigo nessa jornada. Ainda vamos falar de commodities, vamos falar dos mercados, como é que estão rodando aqui e lá fora. Vamos falar também de questões de notícias corporativas, os balanços, o que mais pode influenciar a questão de FGTS. O cronograma vai ser liberado hoje? Como é que vai ficar a questão de reforma da Previdência? A gente resume para você, mastiga nesse dia que está começando com cara de tenso, mas não tem problema, você saberá como lidar com ele a partir dessa live aqui, resumida, mastigada, sem ficar botando gráfico na tela, sem lero-lero. Então vamos diretamente aqui trazer informações hoje, galera, mais uma vez, grande José, grande Rodrigão, todos os investidores mais, grandíssimo abraço, cada um dos grupos, grande Marcelão, todos vocês que se conectam e recebem essa live de coração aberto, eu agradeço muitíssimo pela presença de todos. E vamos lá, né, pessoal? 9h43, faltando 17 minutinhos para abrir nossos trabalhos, como eu falei. Hoje a gente não coloca o pensamento do dia, que o negócio está agitado, tem muita informação para trazer, mas amanhã ele estará de volta, sempre com um trabalho de mindset voltado para a gente fluir e você cada vez mais ficar zen, tranquilo, sereno nessa caminhada, combinado? Grande Vinição também, seja bem-vindo. Então, pessoal, foi o seguinte, semana passada o couro comeu, volatilidade foi forte e fechamos apenas com 0,14% de baixa entre mortos e feridos. Salvaram-se todos e tínhamos o potencial para melhorar. Porém, o diário não auxiliava muito. O semanal ajudou, mas o diário, o gráfico diário do Ibovespa não auxiliava tanto. E aí, eis que, neste digníssimo fim de semana, temos a China retaliando os States. Já que houve a primeira retaliada, um beijo no coração, meu amor, amo você, seja bem-vindo aí na nossa abertura, te amo! E aí, a gente ficou com um cenário o qual a China retaliou os States e retaliou da seguinte maneira. Qual era a grande questão entre China e Estados Unidos, além do 5G? Era a questão que os Estados Unidos botou até a sua equipe indo lá na semana passada para bater um papo, para botar os chineses para comprarem mais produtos agrícolas. Comprem a gente aqui, cede um pouquinho, o negócio caminha. A China falou que não, tudo certo, tem problema. E aí Trump foi lá e pum, 10% sobre 300 bi nas importações chinesas que os Estados Unidos botam para dentro. Beleza, a China ficou quieta. Final de semana ela pegou e falou, ok, ninguém mais compra produto agrícola norte-americano aqui e ponto final. Aí, meu amigo, o negócio desandou. Toma lá da cá, o cenário de aversão a risco explodiu, né? Todo mundo tenso, ninguém sabe o que vai fazer. Se caso compra bicicleta, se desiste da bolsa, vai para renda fixa. Meu Deus, nunca devia ter feito isso na minha vida. Olha, aí o que aconteceu? Oportunidade se abre, obviamente, com o cenário que a gente tem de queda, mas também o olho vivo, a percepção de que um final de semana mexe e mexe muito, e por isso eu sempre falo da importância de você rever periodicamente como é que está o mercado, de evitar tomar riscos muito altos que você não está preparado. Quem tem estômago vai aguentar o tranco no dia de hoje. A gente está falando de uma queda no nosso índice futuro de 1,98% a princípio de abertura. Mas pode reagir ao longo do dia? Claro que pode. A gente tem, como eu falei, divulgação de cronograma de FGTS, a gente tem um governo querendo fazer um estudo, liberar um estudo para ver se impulsiona a questão da reforma da Previdência do segundo turno, a votação na Câmara, para demonstrar os benefícios que podem ocorrer. Tem aí a questão de que já foi vinculado a questão de uma melhorada a mais. Esperava que com a liberação da FGTS houvesse um impulsionamento de 0,35% do PIB nos próximos 12 meses e já foi revisado, já tem algumas áreas que estão estudando e vendo que pode chegar a 0,55%. Então tem algumas notícias aí de pano de fundo internas nossas que podem melhorar
aí podem fazer com que o Bovespa abra muito em queda por causa do cenário lá fora que está bem azedo, né? O Yuan conseguiu romper a barreira de 7 yuans por dólar, uma barreira que não se rompia há uma década, que demonstra aí uma desvalorização muito forte da moeda chinesa perante o dólar, o que traz força para ela internamente. Trump reclama, fala que eles estão fazendo isso artificialmente para poder se sustentar e poder pagarem os bilhões de impostos a mais que ele colocou. Cada um luta com as armas que tem nas mãos e não é, digamos, a luta mais justa ou a mais certinha, é apenas mercado. E mercado, meu amigo, não tem regra. Simples assim. Se o Trump desce pro play, mas não sabe brincar direito, os chineses estão demonstrando que estão ali com disposição para isso. Então, tem de ser bem avaliado. O cenário é que isso pode levar a uma desaceleração econômica global, isso afeta as commodities e aí azeda tudo. As grandes montadoras na Europa que dependem, commodities, aquelas coisas todas, vem um cenário de desaceleração, possível menos compra de carros aí azeda pela Europa, aí vem China, Japão, toda a Ásia também azeda por causa da desaceleração econômica possível da China, vem os Estados Unidos que a economia está um negócio mais ou menos, e aí vem o Trump que também reclama da questão da taxa de juros que poderia ter caído mais do que caiu, e não caiu isso tudo, então isso também impulsiona, e a gente aqui, mesmo com o cenário de queda de juros que foi mais do que se esperava, não tem jeito, galera. Desaceleração econômica global, só se acontecesse coisas espetaculares internas, né? Pode acontecer? Pode, galera. O humor pode mudar, a galera pode botar dinheiro aqui, mas a princípio, vamos ser bem sinceros, uma azedada dessa global afeta a gente, ponto. Commodities vão sofrer, bancos vão sofrer, praticamente todos os setores vão sofrer. Quem pode segurar um pouquinho a onda é a questão interna. Papéis voltados ao mercado interno podem segurar um pouco, sofrerem menos, né? E algumas com relação a balanço, se virem muito bons, podem também segurar um pouco a onda. Então, não é desesperador, não é o final dos tempos, é simplesmente uma realização forte que pode levar a gente aí aos 100.900 de cara, após a abertura de todos os ativos, que aí remete ao suporte que a gente fez mínimo lá na semana, na verdade, do dia 31/7, onde a gente deu ali os 100.950, o mercado ficou bem nervoso, dia 31, mais especificamente. Então, meus digníssimos e minhas digníssimas, aguardem, vão abrir-se opções, vão ter papéis que vão atingir fundos recentes e vamos ver se eles conseguem reverter. Então, existe oportunidade no meio do caos. Fiquem atentos, fiquem espertos. Se você está com dinheiro na mão, é hora de começar a esfregar suas mãozinhas. Se você está com dinheiro dentro do mercado, também é hora de esfregar suas mãos, respirar fundo, porque vão abrir oportunidades e aí você pode realocar, não ficar preso em alguns ativos que tenham tendência de queda maior e pode realocar. Poxa, mas eu vou realizar uma perda, não gosto de realizar. Reflita, faça uma reflexão, um beijo no coração e a mais seja bem-vindo, porque se você está em um papel que tem uma tendência de queda maior, mesmo que o mercado se recupere, ele não ande tão bem assim, pense se vai valer a pena para primeiro o seu humor e depois para o seu bolso permanecer nesse ativo. Beleza? Então, 2,03% de queda, o cenário desandado, e aí nós vamos diretamente para os mercados internacionais. Já deu uma resumida do que está rolando lá fora, o que está rolando aqui. Vamos diretamente então para os números, às 9 horas e 50 minutos, como é que estão os índices futuros norte-americanos com esse salseiro. E temos S&P 500 batendo 1,56% de queda, Dow 30, 1,41% de baixa e Nasdaq 2,16% de queda. Enquanto isso, S&P 500 VIX índice do medo vai estourando tudo que tem direito com 20,95 pontos de alta. 20,95, quase 21% de alta, batendo aos 21,30, subida pesada, subida forte do índice do medo, que reflete a aversão a risco por parte dos investidores globais nos mercados. Então, isso aí é um indicador forte de que a galera não está pensando em botar dinheiro na bolsa hoje no mundo inteiro. Com relação ao mercado europeu, temos aí DAX da Alemanha, 1,63 de queda neste exato momento, FTSE 100, 2,19, CAC 40 da França, 2% de queda, FTSE na Inglaterra, quem não conhece a da própria Inglaterra. Eurostock 50, conglomerado das médias dos mercados europeus, vai batendo em 1,72 de baixa, demonstrando que a Europa, na sua geral, está caindo e caindo
bem. Enquanto isso, o mercado asiático fez o Nikkei 225 no Japão cair 1,74%. Ah, mas a galera não está correndo pro Ien, corre, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque Japão isso é maravilhoso. O pessoal corre só para se proteger das variações, questões cambiais, enfim, galera fazendo seu hedge, tudo aqueles esqueminhas de mercado, mas não é porque o cenário japonês está maravilhoso não, só por proteção, simples assim. E com relação a Xangai na China, 1,62 de queda, Shenzhen 1,66 de baixa, China A50, 1,92 as três maiores bolsas lá da China em queda pesada que fecharam por lá. Com relação ao Hang Seng, Hong Kong 2,85 de baixa, somado às questões externas, ainda tem os conflitos internos lá, aquela questão da China e Hong Kong, enfim, tá azedado, pesado por lá e fechou neste ritmo. Márcio, o que tem de dados econômicos relevantes que podem pipocar no dia de hoje? O único que pode causar algum fluxo, alguma coisa que pode dar aí algum indício de que a taxa de juros norte-americana poderá ser reduzida com mais intensidade ou não, é o ISM não manufaturados, o índice de gerente de compras por lá na questão de oferta. Estão esperando um crescimento aí saindo de 55,1 para 55,5, um crescimento que seria bom para a economia norte-americana, ruim para a questão de taxa de juros, ruim no sentido de que se vir o dado realmente acima, se vir muito bom, ela pode não cair. Se vir o dado negativo, aí entra a visão global, no sentido de que beleza, mais um aperto em cima do Powell e ele poderá reduzir a mais aí essa taxa na próxima reunião em setembro. Esse dado sai 11 da matina, então atenção. Com relação à parte de balanços, o que nós temos hoje? Não tem um ativo de grande pressão que vá mexer diretamente com o índice Bovespa. Temos aí a BC Brasil que divulgou, a gente tem Marco Polo, tem BB Seguridade pós-mercado, Loca América pós-mercado, também tem a Tietê Energia, a Tiet 3. Então é isso aí que nós temos, nada de grande peso no dia de hoje, mas a gente traz aí o que pipocar de balanço relevante. Daqui a pouco a gente fala para vocês. Vamos agora com relação às commodities, como é que elas estão se comportando com esse azedamento global. A gente tem o ouro subindo, óbvio, proteção, $1.474,65, 1,18 de alta. Tem o petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 1,42 de queda, $61,02, enquanto o WTI 1,35 de baixa, batendo $54,91. Criptomoeda Bitcoin também aí sendo uma proteção no dia de hoje, vai subindo 10,54% aos $11.799, enquanto o dólar vai estourando, rompendo tudo que tem direito, passou de passagem de 3,90, vai subindo 1,24%, 3,9367, vai subindo com força. Em correlação ao minério de ferro, agora com alguma mudança para você ficar esperto, os contratos futuros com vencimentos agora para janeiro, que são os mais líquidos atualmente, na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerraram seus trabalhos a 689,50 yuans, com menos 6 de baixa, 6% de queda no minério de ferro hoje. Vale, vai sofrer de cara, fato. E vamos ver até onde ela pode parar e pode gerar aí um fundão bonito. A gente vai falar graficamente dela, oportunidades. Vamos ficar atentos, se montar uma figura de reversão ao longo do dia, melhor ainda, mas queda de 6% é chinelada forte, fora cenário de China azedo, fora cenário global azedo, então oportunidades podem ser criadas. Com relação ao vergalhão de aço, esse ainda se mantém lá na Bolsa Mercadorias de Xangai, no contrato mais líquido com vencimento para outubro desse ano, caiu 52 yuans a 3.753 yuans por tonelada. Com relação aí a um fato relevante, tem sempre que ser levado aqui em consideração o Boletim Focus, sempre divulgado às segundas-feiras pela manhã, mais uma edição desse relatório com as projeções dos analistas que mais acertam suas previsões para o mercado brasileiro sobre as principais variáveis macroeconômicas. Tivemos o seguinte: taxa de juros para 2019 na previsão saiu aí dos 5,5 para 5,25, ou seja, estão esperando aí um corte até um pouco mais arrojado, até o final desse ano. Para 2020 não, mantiveram em 5,5 como foi da semana passada, mas estão esperando uma queda um pouquinho mais ousada aí, pode ser frente a esse cenário de desaceleração que a gente está tendo. Grande Duartão, um beijo no coração, bem-vindo, meu querido!
Falaremos logo mais, campeão, em correlação aí à questão do PIB da nossa economia. O Boletim Focus aí nessa previsão dos economistas manteve pela segunda semana consecutiva a aposta do PIB para 2019 em 0,82% positivo. Para 2020 também ficou inalterada em 2,10%. Com relação ao IPCA para 2019, a projeção ficou dentro da meta, do centro da meta de 4,25 e dentro da tolerância de 1,5, batendo aí seus 3,82, igual da semana passada, IPCA. Com relação para 2020, isso já são 4 semanas seguidas mantendo esse 3,82 de inflação para 2019. Para 2020, encerrando aí em 3,84 ante 3,90, ou seja, deu mais uma reduzida aí no cenário inflacionário agora para o ano que vem. Com relação à taxa de câmbio, 2019 mantido em 3,75, tá 3,93 agora, vamos ver, ainda tem muita água para rolar, obviamente, né? E para 2020 foi mantido em 3,80 também, só para dar uma resumida, se você ficar ciente aí do que está sendo montado, esperado e aguardado para as nossas variáveis macroeconômicas. O Banco ABC Brasil apresentou uma alta de 18,9 no lucro, foi um resultado bom, mas vamos ver se vai realmente causar esse fluxo tão forte que se espera. Não sei se vai ser assim, muito por causa dessa queda pesada que a gente tem aí no mercado até o momento. Com relação a Eletrobras, notícias corporativas, ela pagou 1,27 bi a Petrobras, mas já está devendo 9,56 bi, é um dinheirinho, né, relevante que ela ainda deve, e vamos ver aí como que vai ser para pagar o restante, e aí está pretendendo alongar, amortizar, reduzir o custo dessa dívida, mas ainda é muita coisa que ela tem que pagar, ainda não está definido, tem alguns bancos de investimento que estão se reunindo com a empresa, vamos ver como é que as coisas vão caminhar, como é que isso vai funcionar com relação a esse restante, esse outro montante forte de dívida que tem. Outro detalhe com relação aqui que a gente vai trazer de questão de Vale, mais informações aí, o governo está estudando passar para a ANM, Agência Nacional de Mineração, a responsabilidade de fiscalizar as barragens. Hoje é aquele esquema, né? La garantia sou eu. As próprias mineradoras contratam empresas para fazer a avaliação dos seus empreendimentos. Então, estão tentando aí colocar para a própria agência reguladora para fazer essa avaliação. Vamos falar de Petro também, Alexandre? Deixa comigo, meu camarada. E aí, vamos diretamente para os números, vamos trazer aqui o que está rolando. Vamos lá no nosso magnânimo Ibov, que no gráfico diário, 102.673. Vamos ver se a gente consegue sustentar pelo menos a questão aí do suporte em 100.950, que foi o fundo recente. Como eu falei, está em 2,01 de baixa, índices futuros em 100.880. Nessa pontuação, botando uma diferença de 200 pontos para cima, que é o que realmente vem acontecendo, o nosso índice à vista deve, depois de todos os ativos abrirem, deve iniciar os trabalhos na região de 101 mil pontos, e aí vamos ver se continuar assim. Vamos ver como é que vai se comportar. A princípio é queda e queda boa. E aí nisso a gente analisa aqui o Ibov para você ficar atento e esperto. Suporte perdido, fatalmente será, mas perdido a região aí de 101.600 e 101.700, tem espaço para ver esse ativo cair aí o Bovespa para a região de 101.300, depois 100.950, perdeu aí a região de 100.950, nós vamos para onde? 100.500, nada muito gigante, mas a perda de 100.500 realmente engrossa o potencial que a gente volte a 99.800, 99.900, ali perdendo um pouquinho abaixo de 100 mil, e se perder isso é 99.300 sem choro nem vela. Já estou botando um cenário caótico para você ficar atento até onde pode ir. Com relação para cima, aí depois de atingir, atingindo o fundão lá, 100.900, perdido, recuperou, tem escalada para 101.300, 101.900, 102.300, e depois a gente vê espaço aí para o nosso índice voltar aos 102.600, 102.800, onde está a média de 8, para depois caminhar a 103.700. O Alexandre colocando aí, vale apenas fazer day trade ou é só ilusão? Perdi R$8. Campeão Alexandre, respondo para você rapidamente. Com relação a day trade, perdeu 8 mil, beleza?
acontece? Mercado oferece oportunidade de ganho e de perda. A questão é a sua estratégia, se era boa ou não, se você já havia testado, se ela tinha um potencial realmente mais de ganho do que para perda nos testes que foram feitos, se foram feitos. E a outra questão, se você tinha o seu mindset, sua mentalidade para sustentar e como é que foi esse processo até você chegar ao day trade. Você estudou, você fez curso, simplesmente entrou no mercado, tem diversas outras variáveis para serem analisadas. Mas day trade é um bom negócio, você dilui o risco dessas questões de, por exemplo, operei sexta-feira para esperar segunda, tem diversas variáveis no final de semana que ocorrem e aí que podem ir a favor da sua operação ou não. Então, tem aí um outro cenário que durante o day trade, coisas durante o dia, você consegue mitigar um pouco mais o risco, né? Você elimina 100% não, mas você mitiga. Quando você entra para mais de um dia, você entra em outras variáveis que se você não estiver bem conectado na visão gráfica, no seu estudo ou o que você utiliza, seja fundamento, você pode produzir perdas relevantes. Ou uma entrada mal feita numa estratégia de day trade pode produzir isso e até mais, tá? Tudo isso depende de como você está em primeiro momento e depois se a sua estratégia é boa, relevante ou não. Mas eu recomendo day trades, sim, acho interessante, mas precisa de muito estudo ou, se você não tem tempo de estudar, seguir literalmente alguém que faça esse meio de campo e você simplesmente entre e siga as recomendações. É uma outra alternativa, é um outro caminho. E aí, óbvio, concomitante a isso, você pode ir estudando para ver e conseguir alcançar o êxito com as suas operações próprias que você vem executar mais à frente. Beleza, meu camarada? Mas de início, remar sozinho, você vai precisar ser muito autodidata, estudar bastante e principalmente ter muitas horas de trading. É o que eu falo mais aqui para os meus investidores mais. Horas de trading não é tipo, estou sentado 24 horas aqui olhando o mercado rodar, não. É você estar dentro de operação. Dentro de uma operação. Beleza, meu camarada? Então, voltando aqui ao ponto, já começou, né, a rodar aqui alguns ativos abrindo. Vamos diretamente a olhar a Vale, 10 horas e 3 minutos. No leilão, 46,64, querendo cair aí R$1,20, querendo cair praticamente 3% de cara já nessa brincadeira. É ela que fechou 47,84, tinha um potencial aí para tentar reagir, porém não está querendo nesse início de trabalho, por causa do minério, por causa da aziedade entre China e Estados Unidos, tem diversas questões. E aí, querendo abrir essa região de 46,64, é um primeiro ponto de suporte para ela, mas se vir a perder essa região, vai para onde, Márcio? Pelo amor de Deus, me fala. A gente vai em direção a 46,30 e depois de 46,30 é suporte em R$46 e depois R$45,79, que é um fundinho que remete lá a 16 de maio. Então, vejam o espaço que tem de Vale para cair e os pontos de suporte onde ela pode montar configurações de reversão dessa tendência baixista. Quase que agora eu fiz um trava-língua, né? Mas consegui consertar. Para cima, óbvio, buscando, rompendo, conseguindo melhorar, passando dos 47,05, ganha-se fôlego para 47,30, 47,84 e depois 48,30. Um beijo no coração, tio, também. Seja bem-vindo. Então vamos falar agora de Petri 3, que foi outra solicitação aí desse grandíssimo Alexandre. Um grande abraço para você, campeão. Petri 3, R$29,21, em cima, colada na média de duzentão no gráfico diário. E aí é o seguinte para ela, não conseguiu manter esse fôlego, que é o que está se desenhando para abertura. A gente vê espaço para ela voltar aí a princípio até a média de 8 períodos em R$ 28,99. Perdeu essa média de 8 períodos, aí a gente vê espaço para ela retornar muito pesado. Não, vai voltar à região de 28,70, depois 28,50, e aí depois mais outro suporte, 28,30. E aí, mas perdeu o suporte, vai para onde? Tem aí 27,86 de suportão, isso aí que foi montado no dia 1º de agosto. Com relação à reação, precisa, sem choro nem vela, passar de R$ 29,25, R$ 29,30, foi praticamente onde ela fechou, né? Coladinha ali, para alçar voos em direção à região de R$ 29,90, não sem antes buscar ali o rompimento em R$ 29,56, R$ 29,60. Fechado, campeão? Então, magnânimas, era isso para trazer para vocês nesse dia de hoje. Um grandíssimo abraço. Quem quiser saber de mais outros ativos, fique à vontade para colocar aí ao longo do dia, à medida que eu visualizar
respondo a vocês. Tendo outras dúvidas, podem me chamar no privado, podem colocar nos comentários aí. Agradeço muito a participação de todos. Tenham um excelente dia, bons negócios, bons trades, um excelente início de semana. Não se preocupe com essa queda aí. É pesada, mas vem a gerar oportunidades. Então, atenção. Beleza? Sem desespero. Respira fundo, que só está começando a semana, galera. Um grandíssimo abraço a todos mais uma vez. Nos vemos amanhã no Abertura. Nesse mesmo horário, ainda pode ser um pouquinho antes, tá? De 9 e meia tem a tendência a começar, às vezes atrasa um pouquinho, mas tem problema. A gente chega, a gente vem para trazer esse resumo. Grande abraço também, Paulão, quando assistindo o playback. Grande abraço a todos os investidores demais aí também. Fiquem com Deus e vamos para a nossa despedida clássica, tradicional. Tchau!